Vamos conversar com o nosso colunista, Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha e, antes de mais nada, parabéns por mais uma indicação aí pelo prêmio. Ainda não deu tempo de eu votar, mas ainda pela manhã eu vou voltarei. Legal, Wagner, muito obrigada. Bom, vamos lá, Wagner, vamos falar aqui de um dos temas do Congresso, né, que deve debater esse ano, é o licenciamento ambiental. Fala pra gente como é que está essa questão, né, é um elemento aí da política nacional do meio ambiente, eu queria que você relembrasse um pouco, enfim, como é que está essa questão? Veja, Maria, essa discussão começa no Congresso em 2004, né, com o Luciano Zica, então deputado federal pelo PT, e desde então não temos ainda uma lei geral do licenciamento ambiental, né? Por que isso demora a se resolver? Porque é um tema central que envolve aí, antes de mais nada, o interesse público e que regula, essa é a grande questão, né, o uso da propriedade privada da terra no Brasil. Esse é o grande foco, né, que o licenciamento ambiental apresenta, e que, por conta disso, afronta diversos interesses, né? E por isso, então, essa dificuldade enorme em termos, até agora, a lei aprovada. E o estágio que nós encontramos é o seguinte: ano passado foram realizadas diversas reuniões, criou-se um grupo de trabalho com participação da sociedade civil, alguns pesquisadores estiveram envolvidos em audiências públicas. O deputado Kim Kitaguri é o então relator, o último relator, pelo menos até o momento, e ele acatou algumas sugestões, etc., mas, de repente, né, ele apresentou um substitutivo onde grande parte daquelas discussões que estavam sendo travadas não foram mais contempladas, né? E isso traz muita preocupação, porque o que se tem dito é que o licenciamento ambiental é um entrave ao desenvolvimento do país, que o licenciamento ambiental é moroso, é lento, é burocrático, quando, na verdade, a gente já sabe, por diversas pesquisas acadêmicas, inclusive, que o principal problema do licenciamento ambiental é que ele é autodeclaratório, ou seja, um empreendedor ele faz o estudo e, ao fazer esse estudo, muitas vezes ele apresenta documentos com muita fragilidade técnica, né? Não tem consistência, porque às vezes fazem opção pela alternativa técnica mais em conta ou a que teria, digamos, menos impactos no interesse do empreendedor, não da coletividade. E aí você começa a ter, então, aquilo que a gente chama de ir e vir, né? Os técnicos que são responsáveis pelo licenciamento. Aí você tem geógrafos, biólogos, engenheiros, enfim, há uma grande gama de profissionais habilitados a fazer pareceres, né, específicos, até antropólogos, etc. Eles acabam pedindo mais detalhamento técnico e isso, então, torna o processo moroso, né, porque, na verdade, como é autodeclaratório, os documentos chegam com muita fragilidade, muitas lacunas, e quando você passa a ter, então, uma análise mais depurada, é preciso detalhar mais essa informação. E esse tipo de ação não está sendo alterada, digamos assim, pelo substitutivo do Kim Kitaguri, pelo menos até o que foi exposto, né? E isso traz muita preocupação. Para lembrarmos aí algumas ocorrências lamentáveis, né? Brumadinho, Mariana, Barcarena, enfim, são situações onde os impactos foram de grande monta e aparentemente estava tudo ok, porque os relatórios de impacto ambiental diziam que os estudos apontavam, né, que havia medidas de mitigação, etc. e tal, e na verdade nada disso ocorre. Então, do meu ponto de vista, é uma lei central, fundamental, que deve ter um debate ainda mais apurado, né? A sociedade brasileira tem que estar envolvida nessa discussão, porque afeta diretamente não apenas o interesse do empreendedor, mas como nós estamos vendo agora as consequências, né, no Rio Paraupebas, mesmo no Rio Doce, afeta uma vasta área sempre que temos um evento, né, uma tragédia ambiental, muitas vezes anunciada, trazendo consequências para muito além do ponto onde ele ocorre. E essa é uma das discussões centrais também, Marilu, o que é a área diretamente afetada e qual é a área de influência no empreendimento. Então temos aí um debate muito intenso e que o Kim agora ele quer acelerar, quer tornar a coisa menos burocrática, agora menos burocrática com menos rigor técnico vai, na verdade, facilitar a vida dos empreendedores e talvez tenhamos aí novas tragédias como Mariana, Brumadinho, infelizmente. Exatamente, mais mineração também em terras indígenas, né, Wagner? A possibilidade é grande, né? Sem dúvida. Muito bem. Agora, Wagner, vamos falar sobre o trabalho, né, de pesquisadores, no trabalho de campo, né, para criar um monitoramento de águas, né, da Amazônia. Queria que você comentasse também este trabalho.
Essa é uma atividade muito importante, um grupo de pesquisa envolvendo diversos pesquisadores também, inclusive do norte do país, vão se debruçar para os próximas semanas, em fevereiro, para fazer um trabalho muito qualificado, Marilu, e importante, que é justamente coletar água e proceder a uma análise da qualidade dessa água, né? Nós sabemos que esses estudos são, no caso da Amazônia, difíceis de serem feitos, porque a logística é muito complexa, né? Você tem que colher água em condições muito ideais, e ao mesmo tempo você tem que ter todo um critério de conservação dessa água e levar em tempo hábil, né, para análise, para você não perder as características da água, etc. Então é um trabalho muito minucioso, que exige uma logística grande, mas que terá como resultado um mapeamento bastante preciso da qualidade da água da Amazônia. Nós sabemos que a Amazônia é, de fato, o principal vertedouro, né? Só o Rio Amazonas joga 12% das águas doces nos oceanos todos os anos, é um volume extraordinário, mas é preciso avaliar também a qualidade dessa água. Nós sabemos que aí, lembrando principalmente o caso da mineração que você citou há pouco, infelizmente, em grande parte dessas águas já se encontra, né, mercúrio principalmente e outros metais pesados decorrentes do uso inadequado, né, desse material para mineração. A ideia, então, é fazer um mapeamento da qualidade dessa água e, a partir daí, propor ações, né, para a recuperação dos mananciais, especialmente junto às grandes metrópoles. Estão falando aí de Belém, Manaus e algumas cidades de maior porte, como Santarém, por exemplo, no interior do Pará. E que é afetada aí nessa questão da água, né? As populações ribeirinhas, né, Wagner? É muito importante, né? Sem dúvida. Os ribeirinhos, agora também há uma outra nomenclatura, chamados beiradeiros, né? Desculpe, que são, na verdade, quem vive na beira do rio, incluindo aí povos indígenas e caboclos, enfim. Eles, de fato, dependem da qualidade da água, né? Porque, na verdade, o alimento vem da água, né? Toda se não a pesca, que é diretamente relacionada à água, mas também a caça, que acaba tomando água dos rios, e eles depois, eventualmente, também se alimentam de caça. E também é para a prática agrícola e, inclusive, de sedentação humana, higiene, etc. Então, o rio, na verdade, ele tem um fator central para a organização dessas comunidades, e se a água estiver contaminada, os problemas de saúde certamente virão, né? E aí com consequências muito difíceis, porque nós sabemos que a logística de saúde na Amazônia ela é bastante precária, né? Que pouco que se avançou alguns anos atrás está sendo abandonado. Os famosos barcos que navegavam com equipes de médicos, elas não se encontram mais, enfim. Então é uma situação de muita fragilidade. Se a água estiver contaminada, aí infelizmente o peixe se contamina, o ribeirinho, né, o beiradeiro vai se alimentar desse peixe e acaba acumulando os metais com consequências seríssimas aí, inclusive alguns deles com enorme potencial cancerígeno. Então, de fato, os beiradeiros são os principais interessados também nessa questão, mas é preciso lembrar das grandes concentrações urbanas que temos na Amazônia. A Amazônia, com toda essa complexidade, tem também uma rede de cidades complexas e algumas metrópoles, né? Então, você também oferecer água de qualidade em Manaus, Belém, é um desafio enorme. Bem, e com isso, e viva os cientistas, né? É muito importante o trabalho, né, desses professores, desses pesquisadores, né, para a gente ter esse monitoramento da água na Amazônia, né? Viva os professores, né, Wagner? Eu sou suspeito, mas acredito que é importante, sim. Sem dúvida. Um grande abraço para você, professor Wagner Ribeiro. Um beijo. Outro, até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.